Serves e castanhas carameladas. Frango forte, qualidade a toda prova. Vodka Slova, mistura que eu gosto. E W Carnes Prime. Programa Canal Saúde. Oferecimento: Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Anchieta, Livraria e Papelaria, MedCenter. E Centro Clínico Estação Psi, Clínica Denisdeia Sotero. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte, sempre trazendo matérias bem especiais relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques de hoje. Um mal dos novos tempos, entenda o que é e como surge a LER, lesão por esforço repetitivo. O ortopedista Gerardo Vasconcelos é nosso entrevistado e ensina até alguns exercícios. Tem uma matéria sobre o perigo das dietas pré-carnaval, cuidado com elas. No quadro Saúde Plena, vamos falar sobre genética e estilo de vida. Já no quadro Saúde Começa pela Boca, o papo é sobre câncer bucal. Hoje tem estreia, é o quadro Beleza e Saúde falando de criolipólise. E ainda tem o Verdade ou Mito em ritmo de carnaval. Café ajuda mesmo a combater a ressaca? É agora, está começando o programa Canal Saúde. E hoje, na entrevista especial da semana no programa Canal Saúde, nós vamos conversar com o Dr. Gerardo Vasconcelos. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, obrigado. Ele é ortopedista e nós vamos falar sobre LER. Afinal de contas, essa é uma nomenclatura, doutor, que a gente fala, mas hoje é muito menos utilizada, né? Vamos explicar para o pessoal que tem em casa realmente o que é o LER. Ok, vamos lá. A LER, ou lesão por esforço repetitivo, é qualquer lesão que venha acometer um paciente em função de um esforço repetitivo. Entretanto, como a maioria delas ocorre ou decorre do trabalho, hoje em dia se usa muito a terminologia DORT, que é doença osteoarticular relacionada ao trabalho. Então, trabalho é aquele ato que requer uma remuneração. Entendi. E a LER, por exemplo, é aquele tenista de final de semana que passa o final de semana todo jogando tênis e depois ele vai apresentar uma das características da LER no cotovelo, por exemplo, ou o cotovelo de tenista, que é uma lesão bem frequente. Entendi. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas estão identificando e, inclusive, mudando muito esse contexto, né? Da LER com a DORT, né? Sem dúvida, mas todas elas são relacionadas, têm a mesma origem. É o esforço repetitivo. É mais uma questão técnica, onde uma é relacionada ao trabalho puramente e outra pode ser relacionada ao lazer ou a outra atividade que não tem remuneração. Ou seja, são tipos diferentes. Ou são vários tipos que existem? São vários tipos que existem. Vários tipos que existem, né? Por exemplo, a gente não pensa muito numa LER ou DORT de um motorista de caminhão. O caminhão, que em geral é a diesel, tem uma vibração no motor. E essa vibração, ao longo de muitos anos, pode levar a uma hérnia de disco. Isso é uma DORT, é uma doença osteoarticular relacionada ao trabalho. E nem sempre a gente está atento que foi pego por horas e horas, anos a fio, dirigindo um caminhão de carga pelo nosso Brasil. Em geral, a gente associa mais as doenças dos tendões, as doenças de pequenos movimentos muito minuciosos, que também acometem as articulações e que também podem causar uma LER ou uma DORT. Nós vamos explicar como isso acontece usando aí essa maquete, né? Como é que ela dá sinais, doutor? Bom, a LER ou DORT começa com uma dor numa região determinada, onde normalmente você faz um esforço maior e, em geral, essa dor cursa com uma progressão até que você perde força. O paciente ou a paciente diz muito para o médico: doutor, eu não consigo segurar um copo com água, que o copo escorrega da minha mão, 1 litro d'água, o litro escorrega da minha mão. Então, em geral,
é aquela pessoa que usou muito aquele tendão, de flexão da mão, dos dedos, e em função disso ocasionou uma perda de força, um processo inflamatório que levou a uma perda de força daquela região. Bom, nós vamos conferir agora o caso do José Ribamar. Ele trabalhava com artes gráficas e em 2007 ele começou a sentir constantes dores nas mãos. Foram mais de 2 anos de tratamento para conseguir controlar aí o problema. Vamos ver. Olá, Carla. Dentro desse assunto que a gente está conversando hoje no Canal Saúde, eu tenho um exemplo que ilustra bem. O José Ribamar, que a gente conhece bem, nosso colega de trabalho aqui na TV, e ele teve um problema em 2007, né? 2007 começou o problema que ele teve. Ele começou a sentir algumas dores do nada, sem nenhuma razão aparente. Ele trabalha com arte gráfica, trabalhava na direção de arte na época e começou a sentir algumas dores pelo trabalho em repetição. Ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Como é que começaram essas dores? Essas dores começaram com consistência mesmo durante a semana, no período de trabalho. Bastante dores, principalmente no final da tarde, doía a palma da mão, o centro da mão, e os meus dedos eles ficavam dormentes. Eu não tinha tato nesses dedos. O teu trabalho era aquele trabalho mesmo que era praticamente o mesmo todo dia? Era uma quantidade de tempo grande durante o dia? Como era? Justamente isso. Uma quantidade de tempo grande, sempre com o uso do mouse, diretamente com o uso do mouse. E isso causa uma pressão sobre o teu túnel de carpo. Porque meu problema específico foi síndrome do túnel de carpo, que é uma compressão em cima do nervo da sua mão. E aí, com o uso direto, porque você tem que dar vários cliques usando Photoshop, CorelDRAW, essas ferramentas de quem trabalha com direção de artes. Você passa o dia inteiro com o mouse na mão e ocasionou isso. Você tentou ainda contornar a situação, mas quando foi que você viu que não tinha condição mesmo, que tinha que procurar um tratamento? Durante a semana eu sentia essas dores, essa tensão na mão. Só que quando começou, no final de semana também, que era o período de relaxamento, né, que você está em casa e tudo, eu comecei, a dor ficava contínua, ela não parava. Não era mais só no trabalho? Não. Ela não parava mais, ela ficava o final de semana inteiro, e aí começou a entrar o mês, e aquela dor insistente o tempo inteiro. Eu tomava alguns remédios para dores, passava e depois passou a não passar mais, aí eu fui procurar um médico. Porque eu não entendia, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E quando foi diagnosticado que era um tipo de LER, que era um tipo de lesão por esforço repetitivo, como é que foi o teu tratamento? A gente começou a fazer fisioterapia. Começamos a fazer várias fisioterapias, com massagem, com gel, com gelo. E nesse período aconteceu uma coisa que fez com que essa lesão piorasse, que foi o tratamento com turbilhão quente, que é um turbilhão onde fica a água quente, você coloca o braço dentro e você faz um choque térmico. Na verdade, esse turbilhão ele não ajudou. Isso vai piorar. Isso vai piorar a situação. E o que é que resolveu realmente? A cirurgia. Como foi a cirurgia? A cirurgia você recebe um corte no centro da mão, onde é destacado esse nervo que recebe a pressão, ele vai para um outro lado, para não sofrer, não receber mais pressão da mão. E aí você passa um período de repouso e depois fisioterapia de novo, para poder voltar às suas atividades normais. Apesar do sucesso da cirurgia, eu imagino que tu tenha se reeducado no que diz respeito ao teu trabalho diário. Você continua trabalhando com o mouse, continua trabalhando com o computador. Como é que tu faz hoje em dia para não ter mais problema? Antigamente eu passava várias horas ininterruptas assim com o mouse, trabalhando ali. Geralmente eu não dava um descanso nem nada. Então eu comecei uma pesquisa para saber o que poderia ser feito para que isso não acontecesse mais. Porque de repente você pode ter uma outra lesão por esforço repetitivo, não necessariamente na mão, mas você pode ter nas costas, você pode ter nos joelhos. Então eu comecei a fazer uma reeducação de a cada 50 minutos levantar, beber uma água, fazer uma espécie de alongamento com as mãos, que eu aprendi a fazer, para poder não ter mais esses problemas. E começou a resolver. E outra coisa, atividade física. Está praticando atividade física hoje? Atividade física estou praticando. E boa alimentação também. Menos estresse, porque o estresse ele ajuda muito a você a progredir nessa doença da lesão do esforço repetitivo. Beleza, tá então. A gente conversou com o Zé de Ribamar, o nosso conhecido Nena, que trabalha com a gente aqui. Ele contou um pouco dessa história dele, que eu acho que ajuda a ilustrar o assunto que a gente está tratando aí no estúdio. Com você, Carla.
Bom, o personagem da nossa matéria, Dr. Gerardo, ele diz que eventualmente ainda sente desconforto. E aí eu aproveito para lhe perguntar, a pessoa ela pode ficar totalmente curada da LER ou vai eternamente sofrer com a dor? Excelente pergunta. Então, uma vez instalado o primeiro sintoma, é o sinal de alerta que aquela pessoa precisa ou fortalecer a articulação ou a região de trabalho excessivo dela, ou muitas vezes você tem uma tendência. Algumas pessoas realmente não conseguem executar determinadas tarefas com repetição porque vão ter muitas crises. Então, se a pessoa tem uma tendência e não consegue adaptar a tarefa, a gente precisa readaptar a função. Existe também um ramo dentro da medicina do trabalho que estuda a possibilidade do funcionário de se readequar em outra área da empresa. E isso o ortopedista ou médico responsável pela condução do paciente pode indicar no seu laudo ou no seu relatório. Dentro da MedCenter, nós temos aí um centro de medicina onde tem vários profissionais que trabalham dentro da ortopedia, da fisioterapia também. Existe também um trabalho multidisciplinar. No caso da LER, é necessário também essa equipe multiprofissional, inclusive com relação ao tratamento, né, doutor? Sem dúvida. Não só o tratamento, mas a grande chave da MedCenter é que a gente busca a prevenção. Uma vez acontecendo aquela primeira crise, a gente não quer que o nosso paciente fique tendo crises repetitivas. Isso vai tirá-lo do trabalho, isso vai diminuir o rendimento, isso causa às vezes até depressão, causa um bloqueio psicológico no paciente. Às vezes até demissão, né, doutor? E muitas vezes até demissão. Então, nosso objetivo é restabelecer o paciente para ele voltar à sua função original, sem que no futuro ele tenha novas crises. Isso é o principal. É o principal, né? Existem exercícios para aliviar essa sobrecarga nas mãos da atividade repetitiva, né? Nós vamos aproveitar aqui para demonstrar alguns deles. Podemos fazer isso agora, doutor? Sim, podemos. Então, se não vejamos, não só exercícios para aliviar, mas também para fortalecer. Então, a medicina do trabalho, juntamente com a fisioterapia do trabalho, se preocupa muito em ensinar posturas aos pacientes, ensinar todo o exercício começa por um alongamento. Então, se eu vou apertar um parafuso, eu vou fazer esse movimento várias vezes ao dia, eu preciso manter toda a minha estrutura do membro superior alongada. E isso deve ser feito pelo menos a cada 50 minutos, numa pausa programada, conforme está discriminado nos manuais técnicos de ergonomia, para que o paciente possa reestruturar aquela anatomia, refazer, repousar aquela estrutura e prosseguir com o seu trabalho sem entrar em tantas crises. Primeiro movimento de alongamento, isso especificamente para o membro superior, tá? A gente mantém o braço bem esticado e traciona a mão que você quer alongar para justamente alongar a musculatura flexora do punho e da mão. Então, eu vou fazer um movimento contrário. E eu devo segurar isso por pelo menos 20 a 30 segundos. No movimento seguinte, eu vou fazer o alongamento da musculatura oposta, da extensora. Então, eu traciono a mão nesse sentido, mantendo o braço ao nível do ombro, bem alongado, o cotovelo bem esticado. Seguro 30 segundos. Isso também é muito importante. Para alongar a musculatura lateral, eu posso trazer o meu membro superior ao lado oposto, isso segurando 20 a 30 segundos. Da mesma maneira, o outro lado é importante fazer também, até para poder eu equilibrar a minha postura. Isso entre 20 e 30 segundos. Isso em vários momentos durante o dia. Então, a cada 50 minutos, 55 minutos, a gente recomenda que o trabalhador interrompa a sua atividade e faça esses alongamentos. Que ajuda bastante. Bastante, bastante. E com isso vai garantir que ele não tenha novas crises de maneira tão frequente. Existem alguns profissionais que têm uma tendência maior a desenvolver a DORT ou a LER, não tem, doutor? Sim, existe sim. Os cabeleireiros. Sim, justamente porque, além dele fazer um movimento repetitivo, ele tem um movimento de força, de apreensão no cabo do seu instrumento de trabalho. Quem é um trabalhador braçal, que também vai pegar uma enxada que tem muita força. Né? Aí caixas de supermercado, caixas de banco. Hoje em dia até mais caixas de banco do que de supermercado,
porque o supermercado está muito ligado agora aos leitores Sim, óticos, não é? sim. Então diminuiu muito essa incidência nos caixas. Mas embaladores de supermercado também contam muito com LER ou DORT. Então, assim, como as profissões também estão mudando, é importante que você, logo na primeira crise, consulte o seu médico, consulte o seu fisioterapeuta para fazer esses exercícios específicos. E, por incrível que pareça, Carla, a gente também recomenda a musculação, o fortalecimento daquela estrutura para que ele possa suportar aquela carga de trabalho sem que venha ter novas crises. O que eu acho muito interessante é que pode até parecer repetitivo, especialmente a gente falando aqui dentro do programa Canal Saúde. Eu sei que eu tenho uma audiência e que eu tenho muitos telespectadores que semanalmente assistem o programa ou no nosso horário às 22h30 da Meio Norte às quintas-feiras ou nas nossas reprises aos domingos. Mas eu recebo muito relato de telespectadores que toda semana assistem ao Canal Saúde. E às vezes eu fico assim, nossa, pode até parecer repetitivo, pode parecer repetitivo ao meu telespectador eu falar da importância da prática de atividade física, mas cada dia que passa, mais eu me convenço, doutor Gerardo Vasconcelos, do quanto é importante a atividade física de uma forma geral, para evitar qualquer tipo de doença, né? O nosso corpo, ele tem que se movimentar. Eu não tenho a menor dúvida disso. O corpo é igual ao movimento. Eu costumo fazer uma analogia para os meus pacientes em relação a um carro. Você escolhe o melhor carro que você possa pensar, compre ele zero e coloque na garagem. Daqui a um ano você não consegue tirar mais ele da garagem. Vai precisar de um reboque. Então imagina um corpo que passa um ano sem praticar uma atividade física. Como isso é delicado, como isso é problemático. Né? E isso interferirá na sua qualidade de vida na velhice. A gente quer idosos autônomos, idosos que passeiem, que se cuidem, que façam sua refeição, que façam higiene pessoal, idosos que tenham qualidade de vida. E isso você começa a preparar já na juventude. Então, a atividade física é essencial por toda a vida, sempre. Claro, adaptadas às condições de cada um, à faixa de idade de cada um, mas é essencial. Tá? E eu queria chamar a atenção ao nosso telespectador, Carla, também para outro aspecto. São grupos especiais que trabalham com movimentos repetitivos. Por exemplo, pacientes diabéticos que têm uma menor sensibilidade à dor. A dor. Então, aquela LER vai aparecer mais tardiamente. Se ele faz um movimento repetitivo e é diabético, por mais compensado que ele esteja, eu quero recomendar que ele procure o seu médico para fazer um trabalho preventivo, certo? Isso é fundamental para ele evitar lesões, inclusive dentro das lesões diabéticas. Um outro grupo que a gente fez um trabalho recentemente com um grupo de alunos na faculdade que eu leciono é o grupo que usa as estatinas, que é um medicamento que serve para colesterol, para triglicérides, etc. Então, está aprovado cientificamente que o uso prolongado de estatinas pode dar dor articular e enfraquecer tendões. Então, se você faz uso prolongado de estatinas, vamos preparar o seu tendão para você não ter novas crises de LER ou sequer ter a primeira crise. A gente vai encaminhar você, vai conduzir você dentro de um tratamento preventivo, cuidadoso, para evitar um problema maior. E o importante é aquilo que desde o início da nossa entrevista o doutor Gerardo deixou muito explícito, a prevenção. Sem dúvida. A prevenção é sempre a melhor solução. Sem dúvida. Muito obrigada, Obrigado doutor a você Gerardo. pelo espaço, pelo esclarecimento aos telespectadores. Parabéns pelo programa. É um prazer tê-lo aqui com a Obrigado. gente. É muito bom a gente poder chegar na casa das pessoas, poder chegar até o nosso público, doutor Gerardo, levando a informação, falando para as pessoas o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? A gente se amar, a gente praticar atividade física, a gente sorrir, a gente se cuidar também. É inadmissível que nos dias atuais a gente não se cuide, porque quem quer ter aí uma terceira idade bem, né? Quem quer chegar à terceira idade bem, com saúde, precisa realmente se cuidar, né? Sem dúvida. Isso é tão claro que até os programas dos próprios planos de saúde estão voltados à prevenção. Então, você hoje tem em vários planos de saúde programas de prevenção de lesões, programa de fortalecimento muscular. Isso é provado que diminui o número de doenças. Com certeza. Isso traz qualidade de vida e traz benefícios para todo mundo. A Unimed Teresina, por exemplo, tem
um sistema como esse, completo, né? Completo. De bastante atenção, e os usuários podem aproveitar isso, melhora a sua qualidade de vida, o resultado é uma função melhor, uma atividade melhor, mais satisfação, mais sorriso, mais saúde, que essa é a finalidade de todos nós. E é isso que a gente quer para todo mundo, né? Saúde sempre. Até a próxima semana com mais um entrevistado especial direto do espaço da Eviva Teresina para você.